Ele faz um gesto obsceno, uma grosseria e uma tremenda falta de educação. Eu acho que eu já fiz isso, não lembro, mas eu acho que eu já fiz isso que ele fez. Sabe, assim, para adversário. Só que não tinha VAR, amigo. Hoje tem VAR. Errou, ele errou, cara. Mas você vai julgar o cara. Ah, justa causa. Ah, tem que mandar embora. Qual é um negócio desse, amigo? Ele prejudicou o time do Corinthians. O Corinthians tem que tomar uma providência, porque esse tipo de expulsão é inadmissível e inaceitável. Tá? Se você dá um carrinho, se você faz uma falta, tá fazendo parte do jogo, o juiz interpreta que é expulsão, ok. Agora, por falta de educação, não dá. O Corinthians tem que ter uma punição para esse jogador. Tem que ter uma multa, no mínimo, e chamar para uma reunião e perguntar o que ele tá pensando da vida, né? Agora o cara, o boçal querer pedir, né? Alguns tem que mandar embora, tem que não sei o quê, tem que... Você sabe o que você quer? Você quer like, pô. Você quer like, sabe? Se o cara tivesse feito 3 gols ontem, você não iria falar merda nenhuma, sabe por quê? Porque o bom pra você é like, o bom pra você é caos. Infelizmente o que mais tem são pessoas que vivem do caos, eles gostam de sangue. Salve nação, rapaziada, e a treta do Felipe Melo e o Casagrande, hein pessoal? Rapaziada, o Casagrande postou um vídeo nas redes sociais, viralizou bastante e logo em seguida o Felipe Melo respondeu o Casagrande, pessoal. Pessoal, para contextualizar, ontem no jogo do Fluminense e Corinthians, aonde o Corinthians perdeu por 3-1 do Fluminense, o jogador Alan do Corinthians fez uma cena obscena, pessoal, mostrando a genitália pro jogador do Fluminense e logo em seguida foi expulso. E agora o Casagrande fez um vídeo detonando o Alan, falando que o Alan tem que ser mandado embora do Corinthians, pessoal. E depois do vídeo do Casagrande viralizar, o Felipe Melo saiu em defesa do Alan. Meu, olha que absurdo. Chamou até o Casagrande de lacrador e procurador de like, pessoal. Rapaziada, antes de começar o vídeo, deixa aquele like, se inscreva no canal. Assim o YouTube vai recomendar para mais pessoas, certo? Se puder hypar o vídeo, pessoal, fica perto dos comentários e é de graça. Você hypando, o YouTube recomenda para mais pessoas, pessoal. Dá uma atenção, primeiro eu vou deixar o Casagrande falando e depois eu vou deixar o vídeo resposta do Felipe Melo. Meu, olha o Casagrande detonando o jogador Alan. Olá pessoal, vou falar sobre a derrota do Corinthians por 3-1. Foi dominado pelo Fluminense, não demonstrou competitividade, resistência e muito menos poder de reação. No primeiro tempo já virou 2-0 e podia ter virado mais. Mas não é só isso que me indignou, não. O que eu fiquei mais indignado foi com o comportamento, a atitude do jogador Alan. Um jogador rodado, experiente, já ganhou vários títulos, jogou no Atlético Mineiro, já estava mal no Atlético quando foi pro Flamengo, chegou machucado no Flamengo, machucou mais vezes no Flamengo, não conseguiu se impor no Flamengo, não jogou, ficava na reserva, na maioria das vezes nem entrava no jogo. O Corinthians resolveu contratar esse jogador e eu dei essa opinião que eu acabei de falar aqui, quando o Corinthians contratou. Aí, numa jogada normal, que o jogador do Fluminense, o Acosta, domina a bola e põe a mão no peito dele para proteger a jogada, não foi um tapa, não foi um empurrão, não foi nenhuma atitude brusca do jogador do Fluminense. Aí o Alan chega com uma força desproporcional por trás, dando tapa. Tapa na nuca, tapa nas costas, tapa no braço, tapas altos, né? Ele levantava a mão e dava o tapa. Não deu para entender o que passou na cabeça de um jogador como o Alan, experiente. Sabe? Na minha visão, parecia até que ele fez de propósito para ser expulso. Mas o juiz foi muito mal nessa jogada e não expulsou o Alan. Deu cartão amarelo para os 2 jogadores. Não contente com isso, aí ele faz um gesto obsceno, uma grosseria e uma tremenda falta de educação. O VAR chamou o árbitro, que eu também não tinha visto essa jogada, eu vi no VAR. Quando ele mostrou, tá lá o Alan sozinho, ninguém na frente dele, isolado, fácil de ver qualquer atitude, fazendo aquele gesto grosseiro, uma falta de educação. Um jogador rodado, experiente como o Alan, ter uma atitude uma atrás da outra. Eu achei estranho. Eu fiquei indignado, eu tô com um pensamento meio esquisito nessa jogada, porque ele fez 2 coisas diferentes para ser expulso. Os tapas já era para ele ser expulso. E não foi. E aí ele faz um gesto obsceno daquele jeito. Um jogador como o Alan foi expulso por falta de educação, por grosseria.
Olha que patético, que vergonha, que atitude vergonhosa de um cara adulto jogando futebol ser expulso por falta de educação, por fazer um gesto nojento, né? Foi um gesto grosseiro na direção da torcida. Não sei para quem ele fez aquilo, mas estava na direção da torcida. E aí eu acho o seguinte, ele prejudicou o time do Corinthians, o Corinthians tem que tomar uma providência, porque esse tipo de expulsão é inadmissível, é inaceitável. Tá? Se você dá um carrinho, se você faz uma falta, tá fazendo parte do jogo, o juiz interpreta que é expulsão, ok. Agora, por falta de educação, não dá. O Corinthians tem que ter uma punição para esse jogador, tem que ter uma multa no mínimo e chamar para uma reunião e perguntar o que ele tá pensando da vida, né? Rapaziada, agora dá uma atenção. O Felipe Melo saiu em defesa do Alan e detonou o Casagrande. Olha que absurdo. Rapaziada, boa tarde. Hoje eu tô meio off. Dei uma postada de manhã, agora... Enfim. Eu falei dos jogos de ontem, né? É isso. Mas vamos lá. Teve um episódio no jogo de ontem. Fluminense e Corinthians. E eu queria falar um pouquinho sobre esse episódio, sabe? A expulsão do atleta do Corinthians, o Alan. Ele errou. Errou. E olha, assim, eu não tenho muita simpatia por esse atleta não, tá? Tenho muita simpatia quando eu tava no Palmeiras, se eu não me engano, ele tava no Fluminense, ou no Galo, sei lá. E aconteceu lá dele puxar minha camisa, você quer a minha camisa, quer levar pra casa? Assim, não tenho muita simpatia por ele, não. Mas não conheço fora dos gramados. Estou falando como rival. Fora dos gramados não conheço e conheço os atletas que são meus colegas, que são amigos pessoal dele. Então, assim, deve ser uma ótima pessoa. Não tive o prazer de conhecê-lo fora dos gramados. Dentro dos gramados, não tenho simpatia por ele. E a recíproca provavelmente é verdadeira. Dito isso, ele errou? Ele errou. Quem sou eu para julgar, né? Quem sou eu para julgar? E quem é você para julgar também, né? Por que digo isso? Vamos lá. Eu já errei muito, cara, no futebol. As pessoas têm que entender que por eu ter errado demais dentro do futebol, na vida, eu tenho propriedade para falar. Olha, não faz o que eu fiz. Não erra, não vai nesse caminho. Me entende ou não? Por isso eu tenho propriedade. E tem tanta gente burra que fala assim, nossa, mas ele errou tanto e vai falar do cara que tá errando. Ô burro, eu falo justamente por isso. Porque eu tenho propriedade, não cometa o mesmo erro. Beleza? Que pra mim uma pessoa falando igual desse, a pessoa tem que ser muito, como eu posso dizer, deve ter faltar algum troço aqui dentro. Sabe? Mas nossa, ele errou tanto agora, ele não pode... Como é que... Quem é o Felipe Melo pra falar de fulano se o Felipe Melo já errou? É isso, pô. Eu errei, perdi muito, porque tudo que se faz se paga, e pelos erros que eu tive, eu paguei, alguns um preço alto, e por isso que eu quero que essa juventude, esses garotos, não errem como eu errei. Me entende ou não? Por isso eu tenho propriedade para falar. Então vamos lá, por que eu dei essa volta toda? Eu acho que eu já fiz isso, não lembro, mas eu acho que eu já fiz isso que ele fez. Sabe, assim, para adversário. Só que não tinha VAR, amigo. Hoje tem VAR. Errou? Ele errou, cara. Mas você vai julgar o cara. Ah, justa causa. Ah, tem que mandar embora. Qual é um negócio desse, amigo? Cara, sabe o que tá chato? Tá chato que as pessoas não podem mais errar, pô. O ser humano não pode mais errar. O nome já diz tudo. Ser humano é passivo de erro, amigão. É passivo de erro, pô. E eu tô assim, fazendo uma defesa ao cara. Pô, acho maneiraço quem zoou o cara. Agora o cara tem que ficar quietinho. Ele errou, foi expulso, justamente expulso. Tem um monte de gente falando um monte de coisa do cara aí. Pô, como é que pode errar assim? Tá tranquilo. Isso eu entendo. Agora o cara, o boçal querer pedir, né? Alguns tem que mandar embora, tem que não sei o quê, tem que... Você sabe o que você quer? Você quer like, pô. Você quer like, sabe? Se o cara tivesse feito 3 gols ontem, você não ia falar merda nenhuma, sabe por quê? Porque o bom pra você é like, o bom pra você é caos. Infelizmente o que mais tem são pessoas que vivem do caos, eles gostam de sangue. Aí, coitado, o moleque teve um erro agora aí, querem a cabeça do moleque, querem a cabeça do jogador. Antigamente era o seguinte,
Antigamente o cara jogava bosta nenhuma, aí a torcida ia lá cobrar. Justamente, justo, cobrar porque o cara não jogava bosta nenhuma. E tem que cobrar mesmo. Hoje em dia o cara tem um erro, aí o cara já tem que ser demitido do trabalho, tem que ser demitido do trabalho. Mas quem julga é o que mais erra no trabalho. Quem julga é o que mais erra no trabalho. Pô, rapaziada, pelo amor de Deus, errou, o Alan errou, mais uma vez, não conheço pessoalmente, não conheço ele fora dos gramados, errou pra caramba, tem que zoar mesmo, porque foi inusitada a parada, sabe? Foi a primeira vez que eu vejo alguém se expulsar dessa maneira, engraçado. Fazem, zoam tal, mas porra, daí pra pedir a cabeça do cara, vocês estão de brincadeira, né? É um mimimi do caramba também, porra. E digo mais, mimimi sabe por quê? Porque existem erros e erros, beleza? Eu errei no futebol, só que eu sou suficientemente homem pra segurar as minhas broncas. Eu sou homem pra segurar minhas broncas. Qualquer dia deles eu vou falar com vocês aí, coisas aí que pediram. Não, fala que não é você, fala que não sei o que. Como é que é? Se sou eu vou segurar minha bronca, amigo. Que isso? Eu vou pagar. Eu sou sujeito homem. Se eu fiz, eu tenho que segurar a bronca. Eu tenho que sustentar a parada. Então, quer dizer, eu já repeti diversos erros. Já tive erros já de uma entrada um pouco mais forte e deixar o time na mão com 5 minutos de jogo. No dia da Libertadores do Palmeiras. É erro. E eu paguei por isso. Acreditem, eu paguei por isso. Sabe? Aí depois errei de novo, paguei de novo por isso. É foda, às vezes é na dor. Tem gente que que aprende na dor, tem gente que aprende no amor. Eu muitas vezes aprendi na dor. E quero que esses jovens de hoje não aprendam na dor como eu aprendi. Beleza? Mas daí, pra um monte de gente começar a querer a cabeça do cara por um negócio desse aí, meu irmão, que isso, rapaziada? Dá a multa no moleque lá que tiver que dar o Corinthians, dá a multa no cara. Fala assim, ó, se acontecer a próxima vez, tá fora, tá certo? Mas, pô, um monte de gente levantando um monte de coisa contra o moleque aí. Ah, estão brincando? O negócio é sério, futebol é sério. Futebol é sério. Eu tenho visto muita gente brincar com futebol. Nas mídias, não sei o que, levar futebol na brincadeirinha. Futebol não é brincadeira, não. Torcida do Corinthians tava lá pelo que eu vi aqui, foi lá cobrar os jogadores lá. Futebol é sério, rapaz. Torcedor viaja milhares e milhares de horas aí, de quilômetros aí. Sabe pra quê? Pra ver o time dele jogar sem dinheiro em casa, rapaz. Aí nego fica fazendo brincadeira, aí não faz isso que o jogador faz aquilo. Tem jogador aí que não tem atleta, torcedor aí que o cara nem vê nada, vai na situação de quem decisivo de alguns, né? Não todos, tem muito que faz ótimo trabalho, mas de alguns influencers que o cara vai lá e faz uma graça com o jogador, rapaz, que é pai de família, rapaz, que é filho. Temos que ter responsabilidade até mesmo para criticar. É isso que eu tento fazer diferente. Vocês podem falar que eu sou qualquer coisa. Vocês podem criticar o meu trabalho no Sport TV. Tá tranquilo, rapaziada. Cada um tem suas ideias. Mas uma coisa vocês não podem falar de mim. Que eu não tenho responsabilidade para criticar e para elogiar. Porque eu tenho responsabilidade. Sabe? Para criticar você pode, mas não precisa ferir a honra do cara, não. Não precisa falar que jogador de merda. Você já jogou bola? O que mais tem são influencers que falam que esse jogador é uma merda. Mas você nunca foi jogador de futebol. Que moral que você tem para falar de um cara que é profissional que o cara é uma merda, rapaz? O torcedor tem, lá do estádio, que ele paga o ingresso, vai lá e extravasa lá. Você não. Então tem que ter, até mesmo para criticar, você tem que ter responsabilidade, porque o cara é pai de família, o cara é filho. O cara tem filho, e você acha que você não fere a honra do cara fazendo um negócio desse, não? Como é que vai estar o filho do cara? Não, filho, mas aí o cara não pode errar. Quem nunca errou? Que atire a primeira pedra. Vai, toma, aqui, ó. Que pega. Taca na cabeça do Pete. Taca. Tum. Não vai. Por quê? Ah, eu erro também. Pô, pelo amor de Deus. Ó, comecem a entender uma coisa. Jogador de futebol não é máquina. É ser humano. E todo ser humano é passivo de erro. Que pague pelo erro. Eu não tô eximindo o cara de culpa, não. O Alan errou. Mas eu já estou dando exemplo, já desabafar de tudo, já de quando era jogador, de tudo já. Tem um monte de jornalista, um monte de ex-jogador de futebol, tem muita gente que a maioria faz um trabalho top, mano. Mas tem muitos aí que não fazem trabalho bom, não. Que não sabem criticar, não. Beleza? Que faz mãe e pai chorar aí, ó. Que faz filho chorar. Que faz filho chegar dentro da escola e ser sacaneado pelos coleguinhas, pelo que fulano e ciclano falaram aí. Então vocês têm que ter responsabilidade da crítica. Ele errou, que pague por isso. Mas, pô, uma situação dessa pro cara ser mandado embora, meu irmão, perder o emprego, que não vale mais nada, não vale merda, aí não, rapaziada. Aí vocês estão de brincadeira, né?
Valeu, já vi uma página agora aqui que o maluco tava zoando, zoando ele assim do que aconteceu, que eu ri pra caramba. Pô, é show. Tá certo. E a crítica tem que existir, o cara tem que ser criticado. O cara encheu o bago, encheu a mão com o bago. É engraçado. Mas daí pra pedir a cabeça do cara, calma, rapaziada. Tamo junto. Aí, tô falando, acabar de mandar mensagem. Mas tem mulheres e crianças no estádio. Deixa eu te falar uma coisa, tem mulheres, crianças e homens no estádio e ele errou. Eu não tô eximindo ele de culpa não. Qual parte que você não viu? Ele errou e precisa, para todo erro, precisa de uma punição. Severa ou menos severa. Beleza? Eu só acho que esse erro não é passivo de demissão. Tá entendendo? Não precisa ser extremo para demitir o cara. É claro, não é só mulher e criança que se sente ofendido com o que ele fez. Homens também. No estádio tinham homens, tinham mulheres e tinham crianças que precisam ser respeitados. O ser humano precisa ser respeitado. E ele faltou o respeito com o ser humano. Eu só acho que não é passivo de extremos. Ele não pode ser mandado embora por causa disso. Eu penso assim. É isso, rapaziada. Eu quero saber a sua opinião referente a esse acontecido. No papo reto, o Alan errou, né, mano? Errou, foi feio. Imagina, um monte de criança, uma parte de mãe, uma parte de pai de família, mãe de família, criança assistindo o jogo. E ele fazendo uma coisa daquela, cena horrorosa, obscena. Mas também não pode acabar com a vida do cara, né, mano? Tem que dar uma multa nele de 50%, tá ligado, mano? E ensinar pro cara o que é o certo e o que é o errado, pô. Mas também o cara não aprendeu, né? Depois de velho não aprendeu que isso é errado, pô. Também tá de palhaçada, né, mano? Mas tem que enfiar logo a multa. Agora mandar o cara embora, aí é demais, pessoal. Aí é muita lacração. Casagrande também apela, pessoal. Rapaziada, deixa seu like, se inscreva no canal, assim o YouTube vai recomendar pra mais pessoas. Se puder hypar o vídeo, pessoal, fica perto dos comentários, joga pro lado, hypa o vídeo. Assim o YouTube, o algoritmo entende que o conteúdo é bom e recomenda pra mais pessoas, seu lindo. Tamo junto e é só o começo.